E aí, seus professor Xavier de baixo orçamento, tudo bem com vocês? Aí não podia, né, deixar de ter um professor Rock aqui no começo do ano. Ele participou desses Os Sócios Podcast, eu acho que eu já fiz um react deles com a Renata Barreto, eu não me lembro. E é óbvio que ele tá lá falando besteira da China, né? É óbvio, né? Obrigado, professor Rock. Ditadores, todos esses regimes totalitários, e aí, Lá vem. além do Hayek, Bruno, Oi? eu acho que vale a gente. Mas teve um corte cabuloso aqui, né? Regimes totalitários, e aí, além do Oh, Hayek, Bruno, eu acho que é isso? vale a gente sugerir aqui uma outra leitura. E eu tenho que falar da Hannah Arendt. E ela escreveu A Origem do Totalitarismo. Ah, claro, né? E ela faz essa comparação desses dois sistemas, o nazista e o comunista, e como que, na verdade, eles são, no fundo, regimes totalitários. É curioso que assim, muita gente me traz essa pergunta, mas por que o nazismo é tão repudiado e o comunismo não? Né? Por quê, né? Por que será? Porque talvez, sim, só talvez, tá? Vou jogar uma ideia aqui, né? Só talvez o nazismo tentou eliminar pessoas e usou engenharia para isso, inclusive, né? Eugenia e os campos de extermínio e etc. E o comunismo está aí tirando 800 milhões de pessoas da pobreza extrema só na China? Só talvez por isso. Sim. E assim, tem muitas explicações para isso. Primeiro que existe uma aceitação mais popular da ideologia do que o comunismo vende. Apesar das atrocidades. Por que será, né, professor Rock? Por que será que as pessoas comuns aceitam mais do que o comunismo? Porque o comunismo quer justamente lutar pela classe operária, pelos trabalhadores, cara. Cidades, o comunismo é baseado numa ideia de igualdade, de justiça social. O nazismo é simplesmente numa supremacia de uma raça sobre a outra. Então, são coisas que difícil você ter um apelo, Né? se não é aquele contexto histórico e tal, daquela situação da Alemanha, versus ter um apelo universal para isso. E o comunismo não. O comunismo trata de uma questão que é fundamental, talvez um dos grandes dilemas da humanidade. Né? O comunismo ele quer abolir hierarquias para criar uma igualdade máxima. É óbvio que isso é problemático, a gente pode até falar disso depois, mas hierarquias acabam criando problemas. Porque elas começam a se tornar muito rígidas, se torna uma fonte de aproveitamento de corruptos que sentam naquele lugar lá em cima e exploram todo o resto de quem está embaixo da hierarquia. Então, é um problema real. Então, a ideologia comunista fala de um problema que ele é real para a humanidade a ser tratado. Claro que a prescrição ou o que eles oferecem como solução não é uma solução, porque extinguir hierarquias nunca vai existir. Porque o comunismo é só isso mesmo, né? Extinguir a hierarquia, para deixar todo mundo igual. Ai, professor E não existe Rock. isso do ponto de vista biológico, não existe do É, ponto lá de vista vem. social, não existe nem do ponto de vista moral e de valores. Porque se eu e você não tivermos a noção de hierarquia, como é que você vai elencar em qual momento o que é mais importante? Justiça ou liberdade? Igualdade ou, sei lá, justiça? Imagina que você. Nossa, mano. E aí as pessoas perguntam por que esse cara não faz um debate com Elias. Porque ia ser outra humilhação. Olha o nível de argumentação do cara. Esse cara correu de fazer um debate comigo. E eu tenho prova. Eu só não posto porque eu tenho medo do processinho. Mas eu literalmente convidei esse cara algumas vezes já e ele, não, porque eu sei qual é o seu método, porque você é um moleque, me chamou de moleque, inclusive. Então, não tem culhão nem para debater comigo. Imagina se vai debater com eles. Olha o nível de argumentação do cara. Imagina que você comete um crime e aí, bom, você precisa pagar a justiça, mas aí vai acabar com a liberdade. Tem uma hierarquia ali que foi escolhida do que deve ser privilegiado. Você comete um crime, você vai preso, está acabando com a sua liberdade. O que a gente vai privilegiar aqui? A justiça, porque o cara cometeu um crime, ou a liberdade? E a liberdade, se for um assassinato, a liberdade da pessoa que morreu fica como, Rock? Meu Deus do céu, cara. E sem hierarquia a gente não consegue nem ter moralidade. E a gente não vai ter ética também. Porque moralidade e ética implicam em escolhas Socorro. hierárquicas de situações que são necessárias que você valorize mais
algum valor acima do outro. Se estão todos coexistindo igualmente, você não vai ter nada. Enfim, então, claro, é utópico. Você tem, assim, na história, né, o Heidegger, um grande filósofo que apoiou ou defendeu o regime nazista, e ele foi altamente rechaçado. Agora você olha um Sartre, que abraçou ferrenhamente o Stalin e um regime soviético, ele já não é visto, ele é um cara simpático, legal. Você tem muitos... É o cara simpático, legal. É o que eu falei. Imagina esse cara argumentando com alguém como Elias ou João Carvalho. Imagina o nível da surra. Imagina. Um cara simpático, legal. Filmes sobre o que aconteceu no nazismo. E lá vem... Você não tem filmes. O Spielberg, ele decidiu fazer a lista de Schindler. Ele não fez os gulags. Então as pessoas não sabem dessa história. Elas não sabem o que foi a destruição comunista. O que foi o regime. Os Estados Unidos criaram o fantasma do comunismo há 100 anos, mas tu tem a pachorra de dizer que as pessoas não sabem. Tem toda essa história de Holodomor, que foi de propósito, que o Stalin queria matar os ucranianos, mas ninguém sabe. Tem toda uma história de genocídio uigur, mas ninguém sabe só porque não tem filme. Pô, Renata Barreto, tá criando escola? Aí fica difícil, né, Rock? Porque não tem filme as pessoas não sabem? Como assim, cara? Foi o regime soviético, o nível de destruição. E eram totalitários. E essa ideia que a Hannah Arendt traz, né? E ela identifica esses pontos incomuns, desde a banalidade do mal, onde pessoas comuns se tornam grandes servidores dessa máquina de matança. Os Estados Unidos, hoje, tem 1 milhão de negros em prisões. É coisa de 50% da população carcerária dos Estados Unidos. E a população dos caras é 12%, mas de negros nos Estados Unidos é 12%, 13%. Mas beleza, né? Não é totalitário. Estados Unidos tem campo de concentração para imigrante, para criança imigrante. Aí beleza. Estados Unidos tem em Guantánamo, gente presa em Guantánamo desde 2001, sem julgamento. 22 anos. Mas beleza. Os Estados Unidos tem exército patrulhando as ruas de Seul, aqui na Coreia do Sul. Exército dos Estados Unidos. Vai tranquilo. O exército tem a DEA, que é a polícia antidrogas deles, na Colômbia. É polícia comum, não é CIA, não é serviço secreto. Agente, James Bond, não. É polícia. Na Colômbia. Vai tranquilo, né? Os caras gastam 800 bilhões por ano para manter essa máquina totalitária de guerra, matando gente, roubando e pilhando pelo mundo inteiro. Mas não é totalitário. Enquanto isso, 30 milhões de estadunidenses não têm comida todos os dias. Os caras fogem de ambulância porque não tem como pagar. Eles chamam Uber para não precisar chamar ambulância. E isso não é totalitário. Isso é ok. Ou de domínio das outras pessoas, soldados comuns ou pessoas afiliadas a um partido comunista, gente que vai e executa essas ordens. Uma figura de liderança carismática que vem de um sonho, que todos os dois lados tiveram, e esse controle total da sociedade através de uma polícia secreta, serviços de inteligência, tudo isso também está presente e tudo isso é totalitário. Os inimigos são políticos e, assim, o que significa falar que meu inimigo é político? Significa que eu te prendo, eu tiro o que você tem, eu te mato porque você pensa diferente de mim. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e outros países literalmente por conta disso. Com esse argumento estúpido. E eu sei disso, inclusive, porque eu conheci uma americana aqui na China, que era supervisora de ataque de drones no Afeganistão, e ela falou que eles invadiram porque eles tinham que trazer civilização para aquele povo. Porque essa era a missão deles. Até hoje ela já se aposentou do exército, ela tem 38, 39 anos. E até hoje ela tem essa ideia, mesmo morando aqui na China, de que o que eles fizeram foi correto porque eles estavam trazendo civilização e educação. Mas isso não é totalitário, né, Rock?
Isso é o ápice Um da crime de extinção. pensamento. Isso O é 984. o ápice do que é a liberdade. Você não pode ser qualquer coisa que eu não queira que você seja. E até porque as categorias nunca estavam claras do que era o inimigo. Talvez Estados Unidos, né? Para os nazistas até estavam, mas óbvio que qualquer um podia ser incluído naquela categoria desde que atrapalhasse o projeto nazista. Mas para os comunistas, essa categoria era ainda mais ampla. Porque, ok, eram os burgueses, eram os capitalistas. Mas eram os comunistas também. Eram qualquer um que desse na cabeça do Stalin ou de qualquer outro que estivesse ali no poder, É bem assim que funciona, estava né? atrapalhando o poder deles. Então, enfim. Enfim, né, os Estados Unidos tinham o comunismo como inimigo, os caras invadiram, destruíram a Coreia do Norte, né, terraplanaram, transformaram em um estacionamento gigante, invadiram o Vietnã, eles invadiram praticamente a América Latina inteira, e quando eles não invadiram, eles treinaram pessoas locais lá na Escola das Américas lá para dar golpe e seguir a cartilha deles, e África, e Oriente Médio, Japão, Guam, Filipinas. Os caras invadiram por tudo. Porque na ideia deles, na cabeça deles, aquele destino manifesto de que eles são a raça superior e que é a missão deles fazer isso, aí tudo certo, né, Rock? Mas o problema é o comunismo que está tirando gente da fome, né? Essa parte do totalitarismo é importante a gente entender. E totalitarismo é diferente de uma ditadura convencional. Um regime totalitário ele é muito mais completo e sofisticado do que um regime ditatorial. Você fala assim, aquilo é uma ditadura. Não é a mesma coisa que falar que é um regime totalitário. Então, quando as pessoas não se atentam a essas definições, claro, né? Ditadura, totalitarismo são a mesma coisa. Não são. Mas eu ia falar de uma outra coisa da China, né? Sim, eu ia fazer um comentário Lá vem. ia sair da tangente da ideia do livro. Essa Lá questão vem. de um líder centralizador e como não dá para você discordar desse líder. Isso. A gente estava falando disso. Mas até aproveitando e fazendo só um parênteses no que você disse, tem aquela frase conhecida que diz que nada é pior para um socialista do que ser governado por um socialista que não é amigo dele. Né? No final das contas. Porque você vai ter... Isso só mostra o nível de ignorância desses caras, por exemplo, com relação à China. Né? Quando tem o Xi Jinping, que é de uma ala do partido, e o Li Keqiang, que é o premier do partido hoje, que são ala completamente diferente. O Li Keqiang, que é junto lá com o pessoal de Shanghai, que é uma ala mais liberal, que não é amigo do Xi Jinping, sabe? Isso só mostra como esses caras são ignorantes e a quantidade de preconceito que eles têm sobre literalmente a China. E não só isso, mas como a Ásia funciona, porque essa ideia de ter um líder não é só aqui, né? Na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, em Singapura, em Hong Kong, no Vietnã, no Japão. Isso é parte da cultura asiática. E eu acho que isso tem... Eu não sei até onde tem ligação com o confucionismo, por exemplo, mas isso é parte do que a gente vive aqui. A China, nos últimos 3, 5 mil anos, sempre teve líderes. Sempre. Hoje é o Partido Comunista. Antes era o Império e antes era outra coisa. Sabe? Foi sempre assim. Mas como esses caras são que nem cavalo, vive com um antolho aqui, só conseguem enxergar o que está na frente deles, que nesse caso é um careca fake, eles não conseguem entender isso. Você vai vai mais ter longe, a porque ser assim, amigo perseguido. por quanto tempo? Até o dia que a paranoia dele... E aí tem, assim, tem gente que estuda uma coisa muito interessante, que é um fenômeno muito... que chama o paradoxo do poder, né? E assim, essas figuras autoritárias, quanto mais poder eles têm, ou seja, você tem mais poder, supostamente você está o quê? Mais seguro. Mais inseguro eles se sentem. Tem mais paranoicos no final. Isso. E mais eles ficam em busca de uma coisa inalcançável, que é um controle total. E mais desesperados eles estão. Justamente é onde eles não deveriam estar, porque eles têm muito poder. E poder é a capacidade de você conseguir o que você quer. Então você tem muito poder, você consegue muita coisa que você quer. E eles têm muito medo de não conseguir nada. E é muito louco, porque todos eles sofrem desse mesmo mal. Imagina se o Xi Jinping tá desesperado, né? Imagina se ele não dorme à noite, né? O cara que tá aí negociando com a Arábia Saudita, Brasil, Israel, Estados Unidos, e sabe? Esse cara não dorme à noite que ele tá desesperado por essas besteiras que o Rock fala, só por... Assim, é como eu falei, né? Eu já falei isso em outros vídeos. O Rock ele é bem vazio.
A argumentação dele é bem vazia. Não tem fundamento. Ele mete ali o Hannah Arendt e uma fonte aqui, outra ali, umas expressão bonita, mas a argumentação dele é bem vazia. Esse cara não tem como debater com alguém como Elias ou João, que vão estudar uma semana para dar uma surra nesse cara. Né? Como eu falei, se ele não quis debater nem comigo, imagina. Né? Mas é nada que... Não que eu esperasse muito do careca da Shopee. Mas obrigado, Rock, por mais um react.